Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, querido. Ezequiel, capítulo de número 47. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Capítulo de número 47, nós vamos ler a partir do verso número 1. Que diz assim: Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro, pela porta norte me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorreu 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros, e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros, e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: Filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: Este rio corre para o leste, pelo deserto até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. Amém? Peço que nesse momento, querido, você feche um minuto os teus olhos. Faça uma breve reflexão do que foi a tua semana. E após isso, esqueça tudo que você viveu e se concentre unicamente na palavra do Senhor. Querido Deus, a tua palavra, Senhor amado, ela será pregada. E nós cremos que o teu Espírito Santo é o condutor de cada palavra. Por isso, querido Pai, nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, nós tornamos receptível a nossa alma a tua palavra, de adentra a cada um de nós, e opera aquilo que o Senhor já tem preparado, para a honra e glória do teu nome, que assim seja. Amém. Sente, querido, fique à vontade. Querido irmão, o livro de Ezequiel, ele foi escrito por volta do ano 590, 570 a.C., período onde o povo de Judá, ou a tribo de Israel, que estava concentrado ao sul de Israel, aonde simbolizava a tribo de Judá, tinha sido cativo, tinha sido levado em cativeiro pela Babilônia. Ezequiel foi um dos profetas que foi para o cativeiro. O livro de Ezequiel, ele é dividido em algumas partes. O primeiro capítulo começa a falar a respeito do chamado que Ezequiel teve. Logo em seguida, então, Ezequiel começa a profetizar a respeito da destruição de Israel. Logo em seguida, ele também começa a profetizar a respeito da destruição das nações. E quando chega no capítulo de número 40, então Ezequiel começa a falar do renovo que Deus tinha para Israel. É tão interessante que, quando nós paramos para avaliar esse contexto, nós percebemos que a permissão de Deus em algumas áreas da nossa vida sempre estará ligada com uma provisão futura. Às vezes, aos nossos olhos, tudo está desabando, tudo está perdendo sentido.
mas Deus já tem preparado o escape para aqueles que o buscam com sinceridade. Quando nós lemos esse capítulo de número 47, nós vamos ver então Ezequiel movido pelo anjo do Senhor. Em uma dessas visões, exatamente o anjo conduzindo ele. O que me chama a atenção é que o anjo fala com ele e ele obedece. E quando ele começa a obedecer, ele começa a ter experiências. Experiências essas que fazem com que ele entenda o verdadeiro propósito de Deus. É impossível, queridos, eu e você temos experiência com Deus, sem primeiro obedecer a sua voz, sem primeiro dar ouvidos àquilo que Ele tem já declarado na sua palavra. Quando nós assim fizemos, então nós começamos a caminhar rumo ao projeto de Deus. Em alguns momentos do trajeto que o pastor Silvio comigo, o ano passado nós fazíamos até a cidade de Itaió, ele por muitas vezes dizia dentro do carro: o meu maior sentimento de medo está em chegar diante do Senhor Jesus e Ele dizer o seguinte: eu tinha isso aqui para você viver, porém você quis viver isso. Escolhas, queridos, que eu e você fizemos a cada dia, a cada minuto. Quando toda essa situação contrária se levantou e houve uma grande agitação dentro do Brasil, o meu coração estava tranquilo a respeito daqueles que estão ou estavam dentro da igreja. Para mim, as pessoas que estavam firmes no Senhor não iriam se abalar, a igreja estaria imune. Mas eu estava apreensivo a respeito daqueles que ainda não tinham tomado uma decisão, que ainda estavam em cima do muro, pensando o que iriam fazer e de que maneira iriam fazer. E quando deu início, para minha surpresa, eu percebi que aqueles que estavam em cima do muro já tinham se decidido. E o maior medo estava naqueles que estavam dentro da igreja. Aí nós começamos a refletir, querido irmão, e perceber que nada na nossa vida vem por acaso. Nada acontece por um acaso, por uma circunstância, não. Tudo acontece pela permissão do nosso Deus. E se Ele permite, é sinal que algumas coisas nós precisamos refletir, nós precisamos reavaliar no nosso dia a dia. E que muitas das vezes nós nos acostumamos com isso. Quem é casado vai entender muito bem. O período de namoro, você não via a hora de chegar, você homem, na casa da amada. E você mulher não via a hora do teu amado chegar na tua casa. Porém, a partir do momento que há uma união, começa a se acostumar com a vida conjugal. Começa já a não dar mais importância para aquilo que antes era importante. E começa a se viver muitas vezes dentro de um lar, uma mesmice. Que por muitas vezes essa mesmice acaba gerando um problema maior. Quando nós olhamos por este ângulo do matrimônio, nós percebemos claramente o que o anjo do Senhor estava conduzindo a Ezequiel e dizer para ele: olha, vem comigo. E ele mede então 500 metros, a maioria das versões vai dizer 1000 côvados. Eles atravessam, ele não está em continuidade. Quando deu os 500 metros, eles atravessam de um lado e do outro do rio. E o texto bíblico vai dizer que a água estava pelos tornozelos. O que isso quer dizer, missionário? Quer dizer que quando o Senhor Jesus nos encontra, querido irmão,
nós nos sentimos livres de tudo. É como eu e você ir até o mar, até a praia, e ali a gente correr bem na beira das ondas. Nós temos uma liberdade muito grande. Nós nos deixamos nos molhar um pouco, mas é pouco, e a gente consegue ir em frente. Nós falamos tanto do amor do Senhor, aonde muitos acabam dizendo para mim e para você: lá vem o chato, vai falar de novo. Porque está dentro de nós um sentimento de liberdade pelo Senhor. Mas devido à nossa imaturidade de fé, querido irmão, passando um determinado tempo, andando mais um pouco, nós vamos perceber que as contrariedades que vêm nos fazem questionar se realmente esse Deus nos ama, se realmente a decisão que nós tomamos é a correta, o porquê de tanta dificuldade, sem entender que nós já estamos seguros no Senhor. Então o anjo, ele transporta mais uma vez, ou convida mais uma vez Ezequiel, dizendo: olha, vem comigo, vamos andar mais um pouco, e você vai perceber mais uma coisa. E após mais 500 metros então, eles chegam em uma outra parte, eles atravessam mais uma vez o rio de um lado para o outro, e ali a água já dava nos joelhos. Quando nós olhamos o contexto de joelhos, querido, está falando de oração. Existem situações na nossa vida que nós vamos vencer sozinhos. Existem situações na nossa vida que nós só vamos vencer através da oração. E é na oração que nós temos intimidade com Deus. É na oração que nós vamos entender o que é confiar em Deus. É na oração que nós vamos nos tornar fortes. É na oração que nós vamos sim ter a certeza que o Senhor está no controle de tudo. Porém, na oração, querido, já não é tão fácil de nós termos aquela liberdade lá do início. Pois conforme a gente avança, quem já for no mar vai entender muito bem, e a água começa a chegar nos joelhos, a dificuldade de se locomover é maior, porque nós estamos aprendendo a depender. Irmão, eu quero dizer para você nessa noite, nós precisamos aprender a depender do Senhor. Então, após aquele momento, o anjo do Senhor conduz mais uma vez Ezequiel, e ele mede mais 500 metros, e ele diz: Ezequiel, agora vamos mais uma vez para o outro lado. O que me chama a atenção é que o anjo, ele faz uma petição, e ele continua falando com Ezequiel, e Ezequiel continua obedecendo. Não importa onde o anjo direcionava ele para ir, ele continuava indo aonde o anjo direcionava. Ei, irmão, não importa onde o Espírito Santo de Deus mande você ir, vá, mas desde que esteja a voz do Senhor na tua vida. E eles atravessam, e o texto bíblico vai dizer que a água então pegava na sua cintura. Quando nós olhamos esse contexto aqui, nós vamos entender perfeitamente que quando chega na nossa cintura, está direcionando ao serviço, está direcionando testemunho. E eu quero perguntar para você nessa noite: você tem servido? Como está o teu testemunho? Ezequiel, naquele momento, ele percebe que ainda ele tinha liberdade.
Mas o testemunho e o serviço simbolizam que nós precisamos ajudar alguém. Nós precisamos nos disponibilizar em estar continuamente levando alguém que quem sabe esteja mais fraco do que nós. Porque pode chegar um momento que nós venhamos estar fracos e depender que alguém nos leve. E após eles chegarem do outro lado, o anjo diz mais uma vez: olha, vem comigo, eu vou contar aqui mais uma metragem. Nós vamos atravessar. E Ezequiel atravessa e o texto bíblico vai dizer que as águas se tornam profundas, aonde era impossível atravessar a pé, era necessário nadar. Esses 4 contextos, querido irmão, eles vão simbolizar na nossa vida exatamente 4 pontos principais que nós hoje precisamos entender. Primeiro, existem coisas que eu vou vencer sozinho com toda a facilidade. Existem outras coisas que eu só vou conseguir vencer através da oração. Existem outras coisas que eu só vou conseguir vencer se eu me dispor a ajudar alguém. Mas existem outras coisas que eu só vou conseguir vencer se o Senhor me ajudar, se o Senhor estiver no controle da minha vida. É tão interessante, querido irmão, que esse contexto que Ezequiel utiliza, quando inicia o capítulo 47, ele vai dizer que ao sul, do lado sul do templo, à direita de onde ficava a Arca da Aliança, ali no templo, naquela direção a água fluía. Quando nós reavaliamos esse contexto e observamos o templo que Salomão reconstrui, nós vamos ver que exatamente naquele lugar havia, de certa forma, como um grande vaso, ou uma grande panela, um grande copo, chamado de mar. Esse local, queridos, ficava ali para que toda vez que o sacerdote, ele iria fazer as suas orações, ou ia entrar no lugar dos santos para falar com o Senhor, ele precisava da purificação, ele precisava lavar o seu corpo, ele precisava de um tempo de retirada de tudo aquilo que era imperfeito. Ezequiel, naquela visão, ele estava fazendo uma analogia, que a concentração da purificação que estava dentro daquele mar de bronze, que era de certa forma um grande copo de bronze, agora já não estava mais concentrado, mas estava sendo derramado, e aonde a água passasse, ia gerar vida. Aonde aquela água passasse, ia purificar. É por isso que ele vai dizer logo para frente o seguinte, que mesmo as águas do Mar Morto, eu não tive a oportunidade de estar lá, mas o pastor teve, mas as águas daquele mar, ela é 7 vezes mais salina do que a água do mar comum, sem falar de todos os outros minérios que compõem aquelas águas, impossibilitando de haver qualquer tipo de vida lá dentro. E o texto bíblico vai dizer que essas águas, elas purificam ao ponto de tornar essa água em uma água que produz, aonde vai haver abundância de peixe. Sabe, querido irmão, o que eu entendo com isso? É que aonde o rio do Senhor corre, aonde o Espírito Santo do Senhor toca, não importa se é morto, Ele faz viver. Ele faz viver, irmão. Então não importa a situação, não importa a condição, não importa o que você está vivendo, o que você está passando, entenda que o fluir do Espírito do
do Senhor, Ele pode modificar e restaurar completamente a tua vida. E eu creio, querido irmão, que nessa noite vidas serão restauradas. Eu creio que nessa noite vidas serão tocadas como da primeira vez. Você lembra? E você que deseja isso, eu convido você a se colocar de pé. Eu não sei como está a tua vida, irmão, mas o Espírito Santo sabe. Eu posso sentir a dor do teu coração. Andarão e açuicandere. Eu convido, querido, você a fechar os teus olhos por um instante. Esqueça de quem está do teu lado. Esqueça daquilo que você vai ter que enfrentar amanhã. Esqueça do teu ontem, porque já é passado. Aproveite o hoje e o agora. O Espírito Santo do Senhor, Ele te convida, se você quiser, a mergulhar nas águas desse rio. E Ele quer que você reflita quando Ele te encontrou lá atrás. Ele quer te tornar mais uma vez como foi naquele momento. Ele quer reavivar o teu coração. Ele quer te dar esperança. Ele quer provar para você que você é dele e não é mais de ninguém. Nós vamos cantar um hino, queridos. Se você sentir, chore. Você que fala em línguas, se o Espírito tocar no teu coração, fale. Você que por algum motivo se sente vazio, diga: Senhor, me enche. Me enche, Senhor. Charama canta lá, Massuia cantará. Deus quer tocar no teu coração. Os abraços que sinta, queridos. Sinta o Espírito Santo. Sinta o Espírito Santo tocando no teu coração. Ele indo até a divisão da tua alma e espírito, e dizendo para você: eu posso mudar, eu posso restaurar, eu posso purificar. E você só precisa dizer: Senhor, eu quero. Você que quer, erga uma das tuas mãos e diga: Senhor, eu não quero ser mais igual, eu não quero ser mais dessa maneira, eu quero ser diferente, eu quero ser resplandecente da tua face, eu quero viver pelo teu querer. O Senhor vai tocar no meu coração, irmão. Chegaram na tua vida, e tudo aquilo que estava morto vai reviver, tudo aquilo que estava perdido, eu vou fazer retornar. Se você quiser,
você quiser, o Senhor quer te ajudar. Aleluia, aleluia. Oh, nosso Deus, aleluia. Vem tocar, Senhor. Nós nos rendemos, nós nos rendemos, nós nos rendemos unicamente e exclusivamente ao Teu Espírito Santo. Nós te queremos, nós rejeitamos tudo que atrapalha a nossa vida para ter o Senhor. Toque em mim de novo, Tocar, Senhor, enche-me de começa novo. comigo, Eu eu não me quero, eu preciso, sem tua aleluia. presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me O de Espírito Santo está novo. tocando, Eu não me vejo o mover do Senhor sem está tua nesse lugar, está na tua vida. Mesmo que você esteja em casa, o Espírito Santo está tocando em você. Eu não me O Espírito vejo Santo está movendo em você. Aleluia. Oh, você que quer mais do Senhor Jesus, repita comigo assim: Senhor Jesus, mais alto, querido irmão, Senhor Jesus, a partir de hoje, eu decido em buscar, em obedecer a Tua palavra, e eu aceito o Teu Espírito Santo me conduzindo, porque eu quero viver experiências que só é possível quando eu me tornar completamente dependente do Senhor. E eu aceito o Teu convite para viver mais intensamente o Teu chamado na minha vida. Você que crê, aplauda o nome do Senhor.